gente tá conversando, né? Vamos começar assim. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Lourdes. Olá. Bailarina, coreógrafa do Balé Bolshoi. Eu sempre brinco com ela, mas a Lourdes sabe que ela tá no meu coração e a Lourdes é uma grande artista plástica. Muitas pessoas conhecem várias vertentes dela, mas acredito que essa vertente poucos conheçam. A Lourdes ela trabalha com várias técnicas, aprendeu durante esses anos várias técnicas e hoje ela abriu o espaço da casa dela e o tempo dela para ensinar algumas técnicas que não vão fazer apenas o uso do material em si, da tinta em si, mas também vai ser trabalhado de forma terapêutica para que a pessoa que vai usar essas técnicas, que vai aplicar essa técnica, consiga não só trabalhar o mental, o emocional, o motor, mas também conseguir ganhar um dinheirinho em cima disso, que também é uma coisa super importante. Então vem com a gente depois da vinheta para que a gente te conte tudo sobre isso. Então hoje a Lu vai ensinar a gente a fazer a técnica do matizado, ou tem algum outro nome? Não, matizado. Eu conheço por matizado. Que é essa técnica onde você vai diluir as cores e vai criar esse estilo de matização em degradê. Então para fazer essa técnica, como ela já explicou anteriormente, ela vai usar uma preparação no MDF, essa tinta ela é própria para o MDF, com a base acrílica para artesanato. Não citaremos nomes, cobre o nome. No preço. No preço. É uma base, ela é acrílica ou ela é PVA? Acrílica. Acrílica. Ela é uma base acrílica, e aí, como ela explicou, pode ser tanto marfim, tanto branco, só para preparar a madeira. Não vai ser necessário, então, passar o primer antes, apenas essa base, né? Aí, para fazer, ela usou também bege areia, que também é um mais voltado para um amarelo. Pode ser usado marfim. Marfim, sim. Então a base não importa tanto no final. Não. Ela é só para dar um tchan se você quiser. Claro. Então ela colocou a base. Aí aqui, não sei se dá para ver. Ah, eu vou meter o dedo aqui. Quer A pontinha do pincel. A textura, ele é meio que uma cola líquida transparente. É um gel, na verdade. É um gelzinho. Um gel transparente. E todas elas são o mesmo gel. Só que aí, esse transparente, como ela explicou, é para fazer uma emulsão, uma mistura mais uniforme em cima do que já vai ser passado. E essas outras cores vão ser feitas à base. Aqui é um azul petróleo. Isso, é Blue Night. Esse outro que é um marrom. É um marrom claro. E o marrom madeira. Marrom madeira. Então ela usou essas três cores para fazer as cores uniformes ali do matizado. Isso. E aí a borda, como ela explicou, para você misturar e fazer uma borda para deixar uniforme, usa o transparente. Um outro detalhe que ela explicou super importante sobrou o material aqui. Como eu falei, não é um material tão acessível, a gente não acha dinheiro na árvore. Né? Então eu quero guardar o que sobrou. O que eu vou fazer? Eu vou misturar esse transparente aqui, esse gel transparente, com o restante. E aí assim eu posso guardar o que sobrou. Não posso misturar com água, porque pode até bolorar, eu acho que ela estraga a tinta. Então o apropriado para fazer a devolução ao frasco vai ser misturar com o transparente e assim colocar no frasco novamente. Esse aqui, é o matizado, né? Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse gel médio de 3 cores, basicamente 3 cores que combinem entre si. Eu gosto dessa combinação aqui. Então você vai fazer assim. Você vai passar aqui. Eu primeiro coloquei a base, né? De artesanato, né? Depois eu dei duas demãos de areia. Esse daqui você passa a praia ou passa só a base? Só a base, né? E aí você vai passar. Você vai fazer
3. Vou dividir mais ou menos em 3 partes, né? Iguais. Aí você vai intercalando assim, ó. Quando você for passando, ó, você dá uma entradinha no outro, tá vendo? Não precisa separar. Ó. Essa é acrílico ou PVA? Não, é um gel, não é tinta, é um gel. Não é tinta, isso é um Não, gel. é um gel. Chama gel médium para matizar. Você vê que ele é meio Aquoso. aquoso, né? Essa é a técnica do É o matizar. matizar. Aí você vem com uma malha, um tecido macio, e você vai passando. Tá vendo que tá misturado? Sim. Ó. Não chega a apertar, só vai tirando o vai, excesso. Tá vendo? Dá uma misturada neles assim. Aí, você vai escolher a cor que você quiser. Você achar que se destaca mais, ou o azul. Vou passar mais um pouquinho aqui para tirar esse. Ou o azul, ou um dos marrons, e você vai fazer o contorno. Entendeu? Eu vou pegar lá o pincel. Tá. Vai fazer um sombreado. Essa vela aqui a gente vai acender, vai fazer uma entrega. Quantos anos no que você pinta? Quantos Que anos? você faz essas técnicas? Porque a Lourdes é artista plástica, me desculpa, obrigado. Acho que uns 10 anos, daí. Você começou como hobby ou... Não, como hobby mesmo. E comecei fazendo as coisas para meus netos. E decoração pro quarto deles. E coisa para espetáculo? Então, é isso que eu gosto bastante. Aí, uma coisa também que prestar atenção, tem esse gel, tem o gel médium, que é o com cor, e esse daqui que a gente usa tanto para deixar a tinta mais líquida, porque, por exemplo, você vai dar 2 demãos de tinta né, na peça. A segunda, a hora que você vai passar, ela começa a marcar. Você passa a primeira, seca. Aí a segunda, ela começa a marcar. Para ela não marcar, você vai diluir com um pouquinho desse gel, certo? Sim. A tinta? A tinta. Tá. A tinta. Você põe num potinho separado para diluir, tá? Acontece que se sobrar daquela tinta e você não vai jogar fora. Sim. Você quer botar pro frasquinho dela, Sim. se você usar o gel para diluir ela, tudo bem, não tem problema. Se você colocar água, você vai falar, então por que não põe água e desmanchar? Ela estraga. Então tem que, para voltar pro frasco, tem que colocar esse gel. Esse gel. É o mesmo gel, só que em color. Só que em color, entendeu? Aí você vai pôr um pingo dele aqui. Aí, qual cor você? Um azul. Azul. Tá. Então nós vamos fazer assim, ó. A pontinha desse pincel chanfrado. Chanfrado, chanfra. Mostra se tá focando. Tá? Aí você pega a ponta com a pontinha com ele. E aqui a parte de trás com esse gel. Ó. Então aqui, ó. A pontinha assim, virou, põe o gel aqui, tá? Dá uma tiradinha no excesso. E aí aqui, na verdade, eu teria que esperar secar. Sim. Né? Mas como a gente não tem tempo, então vamos fazer assim. O programa ao vivo é desse jeito. Né? Então vamos ver. Esse aí é só a borda, então. Só a borda. Aqui ele não vai aparecer muito no azul, né? É só agradar. Não tá dando muito certo porque não sei com a tinta, né? Entendeu? Sim. Bom, a técnica é essa. Aqui, na verdade, tem que esperar secar. Sim. Porque senão eu vou passar isso aqui e vai sair a tinta. Né? Mas aí você faz toda a volta, que dá um acabamento. Sim.
Entendeu? Entendi. Então, isso não tem segredo. Esse, fala de novo o nome. Esse é matizado. Matizado. Esse pode ser feito em várias outras peças ou essa tinta só serve para madeira? Na verdade, pelo curso que eu fiz, onde eu aprendi, é só Só na na madeira. MDF mesmo. Sim. Entendeu? Então, esse é o matizado. Eu cheguei a fazer um vaso, ficou muito bonito. Sim. Né? E outra, você não precisa ficar preso nessas cores. Você É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, se eu quero fazer todas essas cores que você colocou aqui, mas aí na borda eu quero colocar um preto. coloque, aí vai pro seu gosto, Sim. né? Então, a gente usa mais ou menos a cor que está aqui para ficar uma coisa mais uniforme. Sim, sim. Né? Mas se você quer uma coisa que destaque mais, Sim. então você usa uma cor que contrasta. Em tela, isso, por exemplo, não serviria. Essa tinta, o método, eu acho que serve. Eu acho que em tela não, né? Porque ele é uma forma mais fácil de fazer mistura. Por exemplo, vou fazer um céu, Sim. a coloração de um céu é mais fácil de misturar por ele ser mais em formato de gel. Então acho que ficaria bonito. Mas então é só madeira mesmo. Mas pode. Não custa tentar, né? Se você A gente vai fazer uma merda, né? Não, você pode fazer aquele, né, impermeabilizar a tela, Sim, pode ser sim, que sim, dê sim. certo, né? Sim. Daquela maneira que a gente conversou. Sim. Né? Que Passa fala de gesso, cheio de lixa, fios. tá. Então, esse aqui é bem simples, Sim. só acontece isso. Tem que esperar secar. Aí, por exemplo, eu quero colocar em cima disso, eu quero fazer algum detalhe com tinta acrílica ou tinta PVA. Eu poderia fazer depois que ele seca. Depois que seca. Sim. E ele aceita verniz? Então, depois, geralmente em todas as peças a gente passa verniz, né? E ele não descasca, tipo tinta acrílica, tinta... Não. Eu gosto do verniz spray, eu gosto. Ele até sela mais uniforme. Né? Então, Ok. essa técnica é essa. Enfim. Simples, prático. É. A única coisa que é difícil é que as coisas para artesanato são coisas não são tão baratas. É. Então a gente pode, por exemplo, essa cor aqui, essa marca aqui, ela é uma marca não é tão barata, mas é uma das mais acessíveis hoje no mercado. Existem as mesmas marcas com valores muito mais acessíveis, que eu acho que é uma hiperfaturação pelo nome da marca, mais do que pelo produto, que eu acho que é o mesmo que entrega uma dessa, outra marca vai entregar, às vezes até mais inferior, vai entregar a mesma qualidade. Sim. Então eu acho que o valor para se fazer artesanato hoje em dia não é um valor tão viável como era antigamente. Falando antigamente como se eu tivesse lá no tempo dos faraós. Não é tão acessível, mas ainda não é tão caro como se fosse pintar, por exemplo, uma tela acrílica, uma tela a óleo, porque como deu para ver, ele é um material, uma tinta que dissolve bastante, então não precisa tantas demãos. Sim. Você vê que fica relativamente barato. Sim, e fica já pronto no primeiro momento. Se fizer essa base preparada, igual primeiro você você passa fez. com a base, né? Essa base para artesanato. Sim. Depois 2 demãos da tinta que você vai usar no fundo. E geralmente é aconselhável você usar um marfim, uma areia, uma coisa assim mais neutra para você contrastar com o gel que você vai matizar. Sim. Entendeu? Para não ficar nada muito gritante. Sim. Né? Depende também da sua proposta, né? Tá bom? Então, Ok. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Terra e Foot. Então, agora a gente vai fazer. A gente vai fazer não, a dona Lourdes vai fazer. Vai fazer. A técnica do craquelê. Aí a Lu estava me explicando que a técnica do craquelê é muito conhecida por essas caixinhas que a gente acha nas lojas que vendem material para artesanato. O kitzinho, né? O kit craquelê. E o que vai acontecer no kit craquelê? O kit craquelê ele não tem ele não consegue fazer uma grande produção. Então, por exemplo, uma caixinha dessa, dependendo do que você vai pintar 2 ou no máximo 3 peças. Então ele não chega a ser tão vantajoso se você quer fazer uma quantidade de peças a mais, porque o valor dele é um valor um pouco acima de uma outra técnica que ela vai ensinar pra gente. Então o que vai acontecer aqui? É um valor mais alto, é um produto que não vai render tanto. Acredito eu que ele tenha uma quantidade menor de cores.
para se fazer, não vai ter toda aquela paleta de cores que a gente tem em outros tipos de tinta. Então isso se torna até menos viável financeiramente e no contexto do produto, para se fazer uma peça grande, para se fazer algo que você precise de uma cor exata em toda a peça, porque eu acredito que deve ser igual tinta de casa. Você compra desse lote e vão ver todas essa cor. Se você acabou esse lote, você comprou do outro, é capaz que venha, por exemplo, esse aqui é terra queimada. Porque devido às misturas, tipo, terra queimada tem vermelho no meio. Então, num lote pode ter vindo um pouco mais de vermelho, num outro lote um pouco menos, então vai ter uma mudança de cores. Então essa técnica que ela vai ensinar agora é muito mais prático e acessível, até se quiser fazer em grande escala as peças, porque você vai conseguir adequar as cores, fazer toda a preparação do jeito que você quer, do início ao fim da produção. Sem a necessidade de, por exemplo, eu estou pintando uma caixa, na metade do caminho acabou, você comprou 3 desses, acabou os 3. E aí você quer continuar, correndo o risco de comprar mais 3 caixas, por exemplo, e as cores não ficarem iguais e você acabar perdendo a peça. Então a técnica que a Lu vai ensinar é com o verniz craquelê. Verniz base e verniz craquelê. Base e o craquelê, certo? Aí eu vou mostrar só como o nome. Base e verniz craquelê. Esse daqui é mais espesso e esse outro é mais aquoso. A hora que a gente colocar na peça, vai ficar mais fácil de enxergar. Por que que esse é melhor? Primeiro, pelo tamanho. Vou abrir aqui uma caixinha. Esse aqui de cabelo. Esse é o craquelê? É a base. É a verniz base. Olha o tamanho desse verniz base e olha o tamanho desse verniz base. Esse aqui tem 37 ml, esse daqui tem 100 ml. E esse deve custar mais ou menos quanto, Lu? Uns 8, 9 reais? Um pouquinho mais, talvez, mas vale a pena pela quantidade. Sim, ele ganha na quantidade e vai ter a mesma qualidade do que o que vem na caixinha. Não estou falando que esse não presta. Esse presta, mas para a gente fazer, por exemplo, eu quero fazer uma decoração. Uma, 2 peças. Vou fazer uma decoração, então essa caixa aqui acredito eu que vai dar para fazer 1 ou 2 peças. Mas se você for fazer, por exemplo, uma peça grande, uma caixa desse tamanho aqui, não vai dar. E aí vai acabar faltando material e é capaz que a tonalidade não fique igual. Então, para a gente fazer essa técnica do craquelê, a gente não vai usar a caixinha. A gente vai usar as bases, como faziam os maias e os astecas. Aqui, não o pronto, que já vem aqui, é só bater, tipo um pudim de caixa. Só misturar. Então, se você for usar, você vai usar uma outra cor qualquer aleatória, então você tem que usar, você não pode usar esse kit, porque já tem a cor, tem várias cores, você pode escolher, entendeu? É mais rápido? É mais rápido de fazer. Agora, esse daqui, se você for fazer mais quantidade, isso daqui rende mais, compensa mais, né? Só que daí, quando aqui você pode usar qualquer cor, porque você vai usar o verniz base e o verniz craquelê. Aí tem um segredinho. Se você quer um craquelê grande, se você quer um craquelê grande, você tem que passar o verniz base uma camada bem grossa. Se você não quer, você quer aquele craquelê miudinho, então você passa uma base mais fina. Entendeu? Então, bom. Mas eu achei que vinha mais aqui dentro. Não. Tem muito pouco. Por isso que não compensa. Vamos pegar, você fez aquelas garrafas aquela vez. Quantas garrafas você consegue fazer com desse? Uns 4? Não. Não chega a 4? Não é nem viável. Então é mais fácil. Isso aqui acho que é mais barato que a caixinha. É que isso aqui é mais prático. Sim. Você passa o verniz base e a tinta craquelê. Essa é uma preguiça, né? Os caras não estão muito afim de fazer isso, porque demora. Então, aí é o seguinte. Você vai usar uma cor embaixo, porque a cor de baixo, ela vai aparecer, tá vendo? Então você vai escolher, por exemplo, o preto com dourado fica bonito, depende da proposta. Sim. Né? Aquelas taças, que o craquelê, inclusive, você pode fazer no vidro, não precisa ser só na madeira. Lembra aquelas taças que a gente fez?
Então, aquelas taças foi laranja, né? Laranja E dourado, me lembro. Laranja e dourado. Então, bom, então aqui no caso, vamos supor, você quer usar o fundo dourado, vamos supor. Então aqui, eu fiz essa base aqui, mas na verdade, a gente vai ter que pintar. Vamos pintar aqui. Então, para começar, então aqui você passou a base da cor marfim? Não, bege areia. Bege areia, Ela selou toda a base com bege areia, não passou o primer nesse? Ou passou? Não, também não passou o primer. Só a base para artesanato, né? Que é o que fica branquinho, que é mais para selar, né, a peça. Selar. Porque a peça de MDF, tem alguma que tem outra cor? Não, né? Mas aqui dá pra ver. A peça de MDF é MDF como a gente conhece. Qualquer coisa que encoste em água é capaz que estufe. Qualquer umidade do ar excessiva, ele pode estufar. Então, isso é mais uma precaução para que não aconteça esse agravante, né? Então, você sela toda a peça para a partir daí começar a fazer a técnica. É igual maquiagem. A gente passa o primer, passa uma base e depois a gente começa a colocar todo o reboco em cima. Não adianta eu passar o reboco porque depois de 10 minutos vai estar tudo saindo já, se não tiver uma base sólida. Então aqui a Lu passou areia. Qual é o próximo passo, Lu? Então, aí a gente vai passar o verniz base. E é aquele segredinho que a gente tinha Verniz comentado. base é o mais espesso. E a gente já tinha conversado a respeito. Se você quiser um craquelado maior, então você passa uma base espessa. Sim. Do verniz você passa bastante. Se você quiser um craquelado menorzinho, mais delicado, então você passa uma base mais fina. Sim. Então, se você quer um desenho grande, não economiza. Tem algum segredo aí, Lu? De tipo ao lado que passa, o jeito que passa? Não, aqui não. Só depois na tinta, na finalização, na tinta. Você não pode deixar nenhum espaço sem o verniz, entendeu? É meio ruim de enxergar aqui, mas... Esse é o verniz que vai fazer acontecer o craquelê ou é o outro? Não, é o outro. Esse aqui é o verniz base. E daí o contato do verniz base com o verniz craquelê e a tinta é que vai dar o efeito da tinta quebradinha, né? Esse pode ser aplicado em outras superfícies, não precisa ser só na madeira, no né? vidro, inclusive, fica muito bonito. Aí você achou que era muito? Para esse que você está fazendo, por exemplo, qual que seria a espessura? Seria um craquelê mais aberto, um craquelê mais fechado, um craquelê médio? Eu tô sendo generosa aqui. Gosto assim, rica. Não, para fazer um craquelê mais aberto. Esse verniz, nós vamos ter que deixar ele secar ao ponto do toque mordente. Sim. Não precisa secar por completo, mas tem que ficar num toque mordente. Porque você sabe que você põe o dedinho aí, ele dá uma grudadinha. Sim. Né? Se ele secar, vai ter algum problema? Tipo, secou demais, secou de esturricar. Ele vai ter o mesmo efeito depois que eu jogar? Olha, não é aconselhável. Sim. Né? Não é aconselhável. Melhor obedecer mesmo o tempo dele, Sim. né? Mais ou menos 1 hora. Se tiver, isso daí o tempo ajuda muito. Se tiver um tempo quente, Sim. ele seca em 20 minutos ele tá Sim. seco. Agora, um tempo agora, como agora, tá meio friozinho, né? Sim. Então aí vai demorar um pouquinho mais. E vamos para a polêmica. A Lu falou que pode ser feito com secador de cabelo, mas não é o aconselhável. Não é o correto. Não é o correto. Então, por exemplo, se eu estou com pressa, artesanato, a arte em si, se a gente tem pressa, é melhor nem fazer, porque vai demandar tempo. Então, o preferível para fazer essa técnica, independente da base, independente do material, é você esperar os tempos necessários para cada uma das etapas. Se essa etapa ela for adiantada com o uso de secador, é capaz que a arte final não tenha a mesma qualidade do que uma arte que esperou todos os tempos que deveriam ser seguidos. Então, a partir daqui, agora a gente vai deixar esse material secar. Isso. E aí, depois voltaremos para a próxima etapa.
2000 anos depois. Então aqui a gente deu uma aceleradinha no processo, porque também somos filhos de Deus, então nós também podemos dar uma aceleradinha. E agora a Lu vai entrar no processo do verniz craquelê. Então aqui a primeira foi feita a base, aí na segunda parte foi colocado o verniz base, e agora ela vai entrar no processo do verniz craquelê, que é aquele que é mais aquoso, ele tem uma aparência mais aquosa. Vamos lá. Aí o mesmo processo, só vai passar em cima desse, né? E é importante, então aqui, não pode falhar nenhum pedacinho sem o verniz, porque senão não vai craquelar. Não vai craquelar, entendeu? Você faz essas peças para casa, para apresentações da dança e tal. Mas se você fosse colocar, vamos colocar num valor financeiro, se você trabalhasse com isso, com produção dessas peças para vender para exposição, igual outras pessoas fazem, por quanto que você acha que daria para vender pelo trabalho, pelas peças, porque nem tudo uma peça dessa, por exemplo, deve custar uns 5, 6 reais, uma tabuinha dessa. Então imagina que uma peça fechada, por exemplo, agora está chegando o Natal, uma casinha de Natal, um enfeite de Natal, é um valor mais alto. Além do material, além do trabalho, além da espera, desse processo para dar certo, você acha que ficaria quanto uma peça fechada? Olha, para ser muito honesta, eu nunca pensei em comercializar, né? Como eu sempre fiz para presentear, nunca imaginei em vender. Mas, assim, infelizmente, o artesanato, todo mundo sabe que não é valorizado. A arte no geral, né? A arte no geral, porque a pessoa olha, ai que lindo e tal, você passa um preço, né? E a pessoa toda vez vai achar caro, mas isso daí, olha, isso é fácil de fazer. Mas você compra material, você coloca a tua mão de obra, o tempo que você dedicou para fazer aquilo e, além de tudo, tem a tua energia nisso, né? Então, na verdade, eu não sei te responder por quanto eu venderia. E ainda tem o problema do comprador que fala, por exemplo, eu quero nesse tom de azul. Esse não é um azul que você vai encontrar em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento. Então, você se desloca. Exatamente. Você vai procurar Ou você faz uma mistura para chegar até isso, mas gastando mais material até do que necessário. Então, é um mercado que, às vezes, a artesã, o artista, ele dedica a vida a isso. Como uma forma até mesmo de renda, porque na maioria das vezes, tipo, você faz para presente, então não é algo que você vive disso. Não. Mas algumas pessoas vivem disso como renda. Exatamente. E tem que vender, por exemplo, uma peça que, como vocês estão vendo, demanda muito trabalho, tem que vender uma peça no máximo a 30 reais, porque a pessoa vai achar muito caro se passar disso. Parece que passou de 50 já é muito caro, mas a pessoa come uma pizza em meia hora que custa 120, 150. Então, infelizmente tem esse lado, né? Então é a prioridade. Então quando a gente vai pensar, eu quero algo, eu quero uma lembrancinha, eu quero um jogo de lembrancinhas para dar um batizado, eu tenho que pensar que essa artista está demandando, além de todo o investimento, tempo. E não é uma coisa fácil. Como eu analisei agora, no fazendo, imagine uma pessoa fazendo isso às 3 da manhã. São líquidos totalmente transparentes. E como ela falou, eu tenho que passar em tudo. A pessoa tem que ficar quase em cima do produto, respirando o produto para enxergar se passou tudo. Porque, por exemplo, foi uma encomenda, ela deixou um cantinho, pode não aparecer, mas a pessoa que comprou, ela vai lá reclamar daquele pontinho que está sem. Então, a arte é isso. A arte nunca vai sair igual uma a outra, é uma das coisas que a gente tem que entender no primeiro momento. Mas além disso tudo que quem está fazendo esse trabalho é um ser humano. Não é uma máquina, não é uma máquina que faz uma produção em linha. Então, cada peça vai ser diferente e isso vai demandar do cuidado dessa pessoa, da saúde até mesmo dessa pessoa, porque muitos desses materiais são materiais tóxicos. Se você inalar muito tempo, na verdade, ou até mesmo, eu passei aqui, foi coçar a boca e coloquei, você pode se envenenar. Então tem vários fatores. É uma coisa que é para ser boa, que é legal, mas também pode ser perigosa. Sem falar que a pessoa vai ficar debruçada durante várias horas. Então, quando a gente for comprar, não pensar só na estética desse produto.
Não pensar só no nome da marca daquele produto, e sim pensar que tem uma pessoa por trás disso tudo que fica lá durante horas fazendo. Isso é valorizar o artista. Nem sempre é só o dinheiro, mas sim a valorização do que aquela pessoa está fazendo. Pesou, né? Então depois, a Lu passou o verniz craquelê agora. Nós vamos esperar secar também. A gente vai esperar secar mais uns minutinhos e a gente já volta para fazer o craquelê. Uma eternidade depois. Agora a gente vai para a terceira etapa. É a última já? Ou É a tem última. mais alguma? A última etapa. Que é onde vocês vão colocar a cor do que vocês querem dentro da placa ou do material que vocês estão fazendo A peça, a né? peça. O trabalho que vocês estão fazendo na peça. Então, o que vai acontecer aqui? A Lu escolheu vermelho. Então, lembra lá das camadas. Ela passou a base, aí na sequência ela passou o verniz, base, aí esperou secar. Aqui a gente deu uma agilizada, mas ela esperou secar. Aí passou o verniz craquelê, secou novamente. Tudo isso nos processos lá. Então, por exemplo, passou o verniz base, 1 hora mais ou menos. Seca, dependendo do clima, é claro. Secou. Aí depois vem com verniz craquelê. Verniz craquelê também vai secar durante 1 hora. Eu acredito que esse é um pouquinho mais porque ele é mais aquoso. Mas vamos colocar uma média, 1 hora. E agora, por final, ela vai colocar a cor do que ela quer. Vamos só fazer uma demonstração aqui, Lu, porque eu acho que tem alguma diferença, né? Que esse daqui vem o verniz base e o outro já é A tinta craqueladora. craquelador. Então, Então. não precisa do processo de colocar a tinta depois. Então já vem pronto. O verniz craquelê já tem cor. Sim. Então você pula essa etapa De passar a tinta ainda. Sim. Você já tá junto. Então aqui, para chegar nessa etapa, a tinta é acrílica. É. Então ela vai escolher um tom de tinta acrílica, dependendo do que ela quer fazer. E aí aqui ela vai espalhar. E ela colocou uma dica super importante. Eu não vou passar, igual a gente aprende lá na escola, nas aulas de artes, que tem que ser linhas retas, tanto na horizontal ou tanto na vertical. Que eu tenho que começar o desenho e terminar ele daquele jeito. Não, aqui ela vai mostrar pra gente, ela vai fazer o formato que eu tenho que colocar a tinta na placa que ela está pintando. Então ela vai molhar. E ela vai passar indo e voltando. Voltando. É como se fosse xizinhos, né? É bem desigual, tá vendo? Mas tem que cobrir toda a plataforma. Coloca com excesso, esse também não precisa. Não precisa. Que vermelho bonito esse. E eu não gosto de vermelho. Eu também não gosto muito. Ai, púrpura. Olha lá, reboquei todos os dedos. Olha aqui em cima ele já tá craquelando, tá vendo? Aqui, por exemplo, se eu quisesse colocar na metade do caminho outra cor, eu poderia. Pode. Independente, tipo, a cor e tal. Não, assim. Não dá pra você tirar o que já passou. Sim. Mas, por exemplo, eu vou seguir aqui embaixo, eu quero uma outra cor, eu quero um azul aqui embaixo. Tudo bem. Tá vendo que ele já tá craquelando? Nossa, o engraçado é que ele seca bem mais rápido que uma outra Você tinta. vê? Né? Será que é pela química do verniz? Do verniz craquelê. E isso que eu tenho que estar meio que friozinho, né? Quando tá calor, então... Olha, já vai aparecendo as ranhuras do craquelê. Aí também espera secar. Pode acelerar com o secador. Sim. Aí vai esperar secar. Nossa, é muito interessante. Nunca tinha visto como faz. Ele vai rachando mesmo. Vai. Então aqui eu vou deixar secar até ele craquelar ao máximo. E aí eu posso invernizar. E verniz. E aí vamos colocar um exemplo de como vai ficar. Na verdade eu acredito que vai ficar igual, né? Porque foi o mesmo material, tudo certinho. E aí ele vai ficar nesse desenho. Então ele fica meio não é plastificado, ele fica mais com um tom já quase que invernizado. Mas com verniz ele fica mais bonito. Ele fica mais brilhante. E ele tem mesmo esse aspecto de vidro, como se fosse mesmo um vitral, tudo quebrado, né? Aqui.
E esse foi o craqueler. Em qualquer loja de produtos de artesanato, produtos para fazer esse tipo de arte, porque isso é arte, vocês vão encontrar tanto o que vem pronto, em pequena quantidade, quanto o que você mesmo vai fazer. Que eu, como artista, acredito que a Lu também, é muito mais viável comprar esse do que comprar esse. Esse para pequenos projetos, pequenas peças, e esse se você quer fazer algo grande. Não pela qualidade, porque eu acredito que os dois sejam da mesma qualidade, né? Mas pela quantidade. Ele vai sair mais ou menos o mesmo preço da caixinha, só que vai em maior quantidade. Exatamente. Então é isso. Tem mais alguma dica sobre esse? Não, é basicamente isso. É muito simples de fazer. E como a Lu falou no início, pode ser aplicado em qualquer outro tipo de superfície. Não precisa ser apenas na madeira. Fica muito bonito. Se quiser, eu pego aquela garrafa para você mostrar como fica no vidro. Mais tarde. Agora a técnica que a Lu vai usar é uma técnica chamada técnica provençal. Para quem gosta de móveis antigos, móveis da época de Art Nouveau, ele sempre tem esse estilo mais provençal. Parece que ele está desgastado, parece que ele está usado, mas muitas das vezes, principalmente nos dias de hoje, essa técnica, acredito eu, é feita com essa base que você vai ensinar agora, né? Isso. Então, como que vamos começar, Lu? Eu passo também a base seladora na madeira. Isso. Essa técnica só em madeira ou posso fazer em outra superfície? Eu só conheço em madeira. Só em madeira. Então vamos lá. Então você passa a base, né, para artesanato, base acrílica. O ideal depois é você passar uma tinta acrílica, PVA branco. Sim. E depois você vai, aleatoriamente, você vai passar vela, né, parafina. Por exemplo, então você passa aqui para dar vai dar o desgaste, entendeu? Quando você lixar. Então, aí nesse momento eu posso fazer para qualquer lado, independente do o desenho que eu quero. Por exemplo, eu quero escrever na placa Lourdes. Depois que eu fizer a técnica aí você vai com o que você quer que apareça, sim, você vai com a vela. Com a vela, sim. Entendeu? Aqui, como é uma placa e não tem detalhes, é só para explicar a técnica mesmo, pode ser que não fique tão bonito, sim, né? Mas numa peça que tem relevos, então nos relevos você passa a vela, entendeu? Sim. Para dar essa impressão de desgaste. Numa peça assim você não tem muita referência, né? Então todo lugar que você passou a vela, a parafina, é onde vai ter o desgaste do conversal. Vai ter o desgaste. Aí você pinta normalmente. Essa cor é um azul... Azul petróleo, né? É o Blue Night, mas ele é um azul petróleo. Não, é esse aqui, o outro do lado. É, o azul petróleo. Azul petróleo. Ele é um tom mais fechado do azul, quase puxando para o cinza. A cor bonita. É bonita, eu gosto dessa cor também. Esse você pinta normal. Normal. Porque depois que estiver seco, você vai lixar. Só uma dica que eu acredito que aconteça, toda vez que for passar parafina, acho que é melhor passar parafina seca, que é essa parafina já pronta. A gente encontra aquela parafina líquida também. Mas daí acho que não dá esse efeito, não. Que eu acho que quando passar a tinta, ele vai juntar e vai criar os grumos na madeira, e aí no final é capaz que não tenha um efeito legal. Então é mais fácil pegar uma vela e passar a vela na madeira. Agora a tinta que tem que secar para depois você poder lixar. Lixar. Entendeu? Então vamos dar um tempo. Vamos para os comerciais e ele vai secar. Só que não, vamos secar aqui, sabe? Mas
Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Coloca seu óculos que eu tô passando. Meu brilho pode te derrubar. Pode cegar. Vamos ver se não derreteu. Calma aí. Ó, então a gente secou de forma natural com o secador. E aí ela ficou nesse tom aqui. Que é o tom da bisnaga mesmo. Agora a Lu vai para a próxima etapa, que é desescamar essa tinta. Lembra que lá no começo ela colocou a base, ela passou a parafina, que a parafina é essencial para esse processo. Para dar o efeito. Para dar o efeito. Aí ela passou a cor desejada na peça e agora ela vai fazer o processo de lixamento da peça. Existe um lado certo para passar também ou pode ser passado de qualquer forma? Numa placa fica meio sem sentido isso, mas na peça, em que você vai passar a parafina nos relevos da peça, aí você entende a ideia. Se for pegando uma técnica, olhar, eu consigo fazer isso só pintando e passando. Não vai dar certo por experiência, mas também porque você vai descascar onde não precisa. Ou seja, vamos pegar aqui, consegue ver que ele tirou só um pouco da tinta de cima, ele não saiu na lateral. Se você for passar, por exemplo, só a tinta acrílica, você vai lixar, vai sair a tira inteira de tinta, não dando o mesmo efeito na peça. E o ato de fazer isso é para deixar a peça com esse aspecto mesmo envelhecido. É, uma peça já antiga, sim, uma peça... Né? Então ele fica onde foi passado a vela, ele fica com a cor base, que foi passado lá no começo, onde ela passou a vela também, e aí onde ela passou a tinta sem ter a vela, a parafina passada, ficou a cor normal. Esse também, esse é só madeira, então ele não pode ser feito em outra superfície. Eu acho que até porque o da lixa, né? Por exemplo, ela vai aplicar em vidro, quando lixar vai sair tudo de uma vez. Então não é viável. Então o processo foi base na madeira, para selar a madeira, que não tem nada a ver com o processo, isso vai fazer em qualquer peça de madeira. Aí na segunda parte... A vela, a parafina, né? Isso. Tem também, depende do que você quer fazer nessa madeira. Então se você quer colocar tiras, vai fazer todas em Se você tem uma peça que tem, vamos supor, você tem um vaso e ele tem flores em relevo, tem folhas, enfim, tem algum desenho em relevo. Fica bacana nesse relevo você passar a vela, passar a parafina. Porque na hora que você lixar, ele dá aquele destaque de peça antiga. Porque o relevo fica meio que descascado, a ideia é essa aqui assim. Então por isso que eu falei que na placa fica meio sem sentido, só justamente para demonstrar o processo, né? Mas numa peça que tem algum desenho, relevo, fica bem bonito. E também, posso usar qualquer cor, minha preferência. Qualquer cor, contanto que o fundo seja claro. De preferência branco mesmo. Né? E aí, uma dúvida agora, sobrou tinta. Sobrou tinta. Se você quiser guardar, como que você vai fazer para guardar essa tinta? Guarda ela do mesmo jeito que tá? Essa tinta, como eu não misturei nada, eu devolvo direto pro frasquinho dela. Se eu tivesse colocado água, eu não poderia, eu ia ter que descartar essa tinta, porque se voltasse pro embalagem dela, ia estragar a tinta que estava lá. Agora, se eu tivesse diluído essa tinta com o gel, que é o mesmo gel que a gente usou lá nessa primeira etapa. Isso. Então, se eu tivesse usado, também não teria problema. Eu só não posso devolver se tiver água. Então, se a gente for pensar, a água ela ajuda, mas ela também pode... no momento que você está fazendo o seu trabalho e você não tem o gel matizador. Então, tudo bem, você põe um pouquinho de água e tal, só que você tem que usar pequenas quantidades de tinta, porque se sobrar, você vai ter que descartar. E se você usar o gel, não, se sobrar, você devolve.
Né? Então esse é o resultado É. do Provençal. Então, pra gente mostrar as peças, a primeira que a gente fez não, né? Eu tô usando o mérito da Lourdes, que é ela que fez. Primeiro foi o matizado, que é essa técnica de misturar as tintas. E aí ela não é uma tinta, ela é um gel um gel matizador, que ele vai criando essa junção das tintas sem ficar aquelas linhas fortes, aqueles riscos fortes no meio da pintura. A segunda técnica que foi feita foi o craquelê. O craquelê ele já vai depender um pouco mais do calor, tanto para secar a peça e para criar esse estilo de craquelado. Também é uma técnica... Não é fácil, justamente eu, por exemplo, não conseguiria fazer isso numa coisa grande nunca, porque tem que ser devagar, tem que ter... Eu já quero fazer tudo de uma vez e ia virar uma manhaca. E a última técnica foi a técnica do Provençal, que é onde eu uso a parafina da vela para dar profundidade na peça. Após você pintar, fazer todo o processo, lixa e deixa ele num estilo mais antigo, mais... Como se tivesse usado... Envelhecido. Né? Como se tivesse usado bastante a peça e ela chegou a esse ponto. Eu já fiquei pensando no móvel dentro de casa dessa cor, desse estilo. Lourdes, vou comprar um armário de verdade. Então essas foram 3 técnicas. É uma coisa legal que eu até queria agradecer a Lu, porque é uma visão, toda vez que a gente vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa, a pessoa enfeita demais e não entrega às vezes o resultado que a gente precisa. E muitas das vezes as pessoas que buscam esses cursos é porque é uma forma fácil até de ganhar um dinheirinho a mais. E fazendo um curso super caro, um curso onde a pessoa vai demorar vários meses para terminar, até chegar no ponto final, às vezes não vale a pena. Pode ser com o melhor profissional, mas se esse profissional te enrolar muito, você na verdade sai perdendo. É capaz de você até sair do curso sem querer colocar a técnica em prática. Então, peguei a Lu cedeu o tempo dela pra gente fazer, pra mostrar que são coisas que são fáceis, não tão fáceis assim, porque precisa sim ter uma técnica, precisa seguir as regras. São simples. E só que você consegue fazer em qualquer peça e, como a Lu falou, ela faz pra família, ela faz como presente. Você poderia fazer uma peça igual a essa para comercializar. Pode. Eu quero fazer um baleiro, eu quero vender isso, lembrancinhas, como a gente falou anteriormente. É uma técnica bonita, é uma técnica que agrada muitas pessoas. Essa e essa técnica, elas são mais voltadas para madeira. E são técnicas que ficam perfeitas. E essa técnica aqui, como a Lu explicou, pode ser colocada em várias outras superfícies, como o vidro, a madeira em si, que é o que vai lembrar um vidro. Então, se a gente pegar aqui por etapas, como eu perguntei para a Lu anteriormente, a questão de valores. Se a gente fosse pegar por valores, é uma forma... É claro que também vai depender do tamanho da peça, tudo. Mas se você pensar numa peça, nos valores que poderia vender... É óbvio que você conseguiria vender uma peça, vamos colocar de um tamanho médio, por um valor onde você recuperaria todo o valor do material e ainda a sua mão de obra. Porque é um trabalho bem feito, é um trabalho que mostra uma técnica e é um trabalho que fica bem em qualquer lugar. Então é um trabalho que a gente consegue ganhar um dinheiro extra caso a gente queira. E aí a Lu cedeu esse espaço para ensinar essa técnica, justamente porque... É fácil, é acessível, só não faz quem não quer. Eu quero agradecer aqui. Eu amo ela de coração. Ela sempre está disposta a qualquer loucura. Quero agradecê-lo por ter ensinado as técnicas. E mostrar um pouquinho mais do que você sabe fazer. Que além de atriz, modelo, coreógrafa, diretora de dança, você também faz artesanato, pinta... É o que mais? É a professora do Belas Artes e bailarina do Bolshoi. E é uma forma da gente ajudar de forma indireta pessoas que precisem, pessoas que têm interesse em entrar na arte, mas têm medo de... Porque muitas pessoas acham que a arte em si é pintar só quadro, fazer só escultura. E não é. Isso demanda o mesmo tempo de um quadro, isso demanda o mesmo tempo de uma escultura e tem um efeito, uma proposta final tão impressionante como uma arte num quadro, uma arte numa escultura. E também eu acho que é uma
grande forma de terapia. Muitas pessoas, donas de casa, que já estão com o ninho vazio, vamos dizer assim, e às vezes a pessoa se entristece por só estar em casa, já não sai para trabalhar, faz o serviço de casa, depois ou fica na televisão, ou, não é verdade? Sim. E acaba se sentindo sozinha. É uma terapia, porque além de passar o tempo, é gratificante, porque depois que você finaliza uma peça, você fica feliz por ter conseguido fazer aquilo. Ocupou seu tempo de uma forma, né, proveitosa, produtiva, e além de tudo, como você falou, pode até vender. Sim, tem um lucro dinheiro, em cima. né? Que é igual a gente fala, cabeça vazia é oficina do diabo. É. Então, ao invés de ficar lá pensando doideira, é muito mais prático, muito mais vantajoso e até bom financeiramente você pegar uma dessas técnicas ou outras técnicas que a gente pode trazer depois. Olha, já convidando para fazer mais vídeo. Não, mas nós temos, é que o tempo hoje não permitiu, né? Mas nós temos outras técnicas simples também que dão um resultado fantástico. Exatamente. Então o vídeo de hoje é esse. Agradeço mais uma vez a Lu. É um prazer para mim. E voltaremos com mais vídeos como esse. Salve, Beijo!